Um mercado importante e em constante desenvolvimento, onde os desafios com as regulamentações, legislações e barreiras se intensificavam. Assim, nasce a Abraide, no início da década de 90, uma associação de vanguarda criada para representar grandes forças do mercado em prol de um modelo de maior representatividade do setor de produtos para a saúde. Luta e grandes desafios marcaram o início dessa história. Segundo o Sr. Oswaldo Coelho de Vasconcelos, um dos fundadores e primeiro presidente da Abraide, no início da década de 90, havia um movimento com o objetivo de impedir que os distribuidores representassem mais de um fabricante. Lutamos contra essa proibição e resolvemos, no Congresso de Ortopedia, em 1992, criar a Abraide. Desde então, tivemos uma série de batalhas e contribuições significativas ao setor de saúde. Fizemos parte da Comissão de Modernização do Sistema de Saúde, contribuímos quando da criação da Anvisa com propostas de regulamentações do setor de produtos para a saúde. Batalhamos pela redução das taxas de autorização de funcionamento e pela diminuição de valores elevadíssimos de registro de produtos. E numa reunião no Congresso em São Paulo, em 92, um grupo reuniu-se e disse: nós temos que fazer alguma coisa. Então, quando nós fazemos alguma coisa, tem que nos associar e fazer uma espécie de sindicato. E criamos, então, a Abraide. A busca pelo fortalecimento de sua atuação, ampliação de sua representatividade e maior proximidade com as empresas associadas motivaram, no início dos anos 2000, a mudança da Abraide de Porto Alegre para São Paulo, onde foi inaugurada oficialmente a sede própria. Foi um período também de implementação de novos serviços, de capacitação do corpo administrativo para atendimento das demandas dos associados e de modernização da estrutura. Atuando sempre de forma colaborativa e com uma escuta ativa, características presentes ao longo da história da Abraide. A mudança da sede da Abraide de Porto Alegre para São Paulo, muito simples, tem um motivo simples. A Abraide, até aquele momento, ela estava na sala da empresa do Oswaldo Coelho de Vasconcelos, do Vasco. A Abraide era lá e funcionava muito bem. Só que havia necessidade de você estar num centro onde tudo ocorre. Se discutiu sobre São Paulo ou sobre Brasília. Brasília é onde está o governo, mas tudo se discute em São Paulo. Tudo se decide em São Paulo. Então, nós trouxemos a sede para cá. Os pontos também da plataforma da Abraide de vir também para São Paulo, né, era também trabalhar essa capilarização, né, da associação. E, então, foram implantadas as reuniões regionais, onde eram feitas reuniões com as associadas, reuniões com o presidente, para abrir um diálogo direto, né, com eles, porque cada região ela tem as suas peculiaridades. Faz parte também do DNA da Abraide o compromisso com os mais altos padrões de qualidade e de conformidade com o arcabouço normativo e regulatório. No pilar da qualidade, a Abraide teve um papel importante ao lançar, em 2003, na Feira Hospitalar, o kit Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos para a Saúde, material criado com o objetivo de ajudar as empresas na compreensão e atendimento da RDC 59/2000. Em 2006, de forma pioneira, a Abraide lançou seu Código de Conduta, programa robusto composto por uma série de iniciativas: Código de Ética, Programa de Implementação de Requisitos Essenciais de Qualidade e Programa de Valorização do Associado. Na época, né, nós conversamos muito sobre os focos que a Abraide iria fortalecer. Tá? E eram dois pilares que eram muito importantes. O pilar da qualidade, porque
havia a necessidade de atender a RDC 59, que havia, né, sido deliberada pela Anvisa, então as empresas iam ter que ser certificadas. E também a questão da ética, né, das práticas da área da saúde, que deviam ser, então, trabalhadas no sentido de um encaminhamento para a melhoria do setor, né, no sentido de ter mais integridade, mais transparência nas práticas comerciais. E depois, na segunda gestão, que foi a gestão do Roberto Rodrigues, a Abraide então passou para um outro passo, deu um outro passo, né, de avanço, né, elaborando, então, propondo um código de ética que na realidade era um código de conduta. Da certificação RDC 59. Como? Nós elaboramos o kit de boas práticas. Por quê? Evidentemente que cada distribuidor não tinha conhecimento suficiente para elaborar sozinho ou buscar sozinho alguém que fizesse o trabalho de certificação para ele. Tudo isso é muito difícil, porque nós temos que ver o dia a dia do distribuidor. A Abraide sempre demonstrou um compromisso com a capacitação das empresas associadas e com a geração de conteúdo por meio de debates plurais e propositivos. Destaca-se nesse sentido a criação, em 2007, do Fórum de Debate denominado Oswaldo Coelho de Vasconcelos e depois, em 2009, do Centro de Treinamento Gil Moura. De natureza estratégica, o Fórum ficou reconhecido pelas discussões de tendências com diversos atores importantes do ecossistema de saúde. A Abraide, a partir de 2005, 2006, nós começamos a discutir com o Roberto Rodrigues da importância de resolver os dilemas do setor e questões que extrapolavam a possibilidade da Abraide em si resolver. Então havia necessidade de envolver hospitais, médicos, os fabricantes, não é? Porque nós somos uma entidade de importadores e distribuidores. Os fabricantes fornecem produtos para os importadores e distribuidores. Então essa relação também tinha que ser tratada, né? Além disso, as próprias estruturas vigentes, né? Tipo a Anvisa e mais tardiamente a ANS. Então criamos o Fórum Oswaldo de Vasconcelos para colocar na mesa todas essas organizações e ter um debate franco no sentido de resolver problemas. Os fóruns que foram feitos, 16 fóruns, que tinha o foco na discussão aberta, num diálogo aberto sobre ética com todos os players da área da saúde. Esse foi um ato, assim, uma ação de muita vanguarda de liderança mesmo da Abraide. Já naquela época, em 2003 até 2006, quando foi lançado, né, o Código de Conduta, dentro também de todo esse contexto, né, do trabalho junto aos associados, a Abraide também já teve aquela preocupação com o pilar da educação. Então, dentro um dos programas também, dentro do Código de Conduta, foi o Centro de Treinamento Gil Moura. Nesse centro de treinamento teve todos os cursos relacionados à RDC 59, relacionados à ética. Foi um trabalho intenso, um início de um trabalho aí da área da educação, que também evoluiu bastante, né, hoje com a Academia Abraide. Acompanhando as mudanças do setor no Brasil e no mundo, a Abraide reformulou em 2009 o seu Código de Conduta, o qual passou por mudanças também nos anos de 2017 e 2020. Faz parte também da história da Abraide a criação do Instituto Ética Saúde, que foi gestado por meio de um acordo setorial inédito.
O Instituto Ética e Saúde ele surgiu como um acordo setorial. Na verdade, ele foi lançado em 2015 em Brasília, mas efetivamente em julho de 2015, mas efetivamente ele começou a ser trabalhado em 2011, para você ver o tempo que se maturou essa ideia. E a gente começou a desenvolver alguns trabalhos disso junto com o Roberto Rodrigues. O Roberto já estava preparando a saída dele e ele queria transformar a Abraide numa coisa bem maior na saída dele, né? Deixar ela preparada para receber, porque ela estava há muito tempo com ele, e ele entendia que ela deveria ser mais plural e abarcar todo o Brasil, ter uma pluralidade maior de cabeças, de pensamentos. E foi uma visão dele extremamente interessante, né? E humilde da parte dele, né? Com a visão de futuro muito interessante. E aí ele abriu a Abraide para vários outros mercados de forma mais forte, aumentando, dobrando a quantidade de pessoas no Conselho de Administração da Abraide, foi onde me possibilitou que eu entrasse. E aí a gente foi fazendo alguns trabalhos, eu sempre batendo na tecla da questão ética, porque a gente não podia avançar em nada sem passar por resolver essa questão ética, né, no mercado. Um projeto extremamente ambicioso. E nisso também teve uma coisa interessante, porque quando a gente sentou com o Etos montou o que seria o arcabouço desse projeto. E ele disse, gente, o que vocês estão querendo fazer é inédito. A gente não tem conhecimento de nenhum projeto desse a nível mundial. Eu lembro quando a gente começou, né? É difícil. Todo mundo já sabe, quando eu vou falar, fica assim. Mas foi difícil a gente chegar para as pessoas e vender esse projeto, porque as pessoas já estavam céticas. Ela falava, não adianta, a gente não consegue, não vai. E eu saía de um lugar e ia para o outro, parecia aqueles vendedores de batendo em casa vendendo livro. Eu fazia um cara que nunca leu, não sabe nem ler, que ele fosse ler um livro. Aí era uma loucura aquilo. Mas, assim, tem uma coisa que é muito interessante. Uma vez, num evento na FGV, me perguntaram o que me levou a forçar isso e ir até o final. E eu dei uma parada para pensar e eu falei rápido assim, falei, rapaz, a crença. A gente precisa de crença. Eu falei, eu acreditei que a gente conseguiria isso. A partir de 2017, a Abraide entra em uma fase importante de consolidação. A partir desse ano, iniciou-se uma reestruturação interna por meio do fortalecimento de sua governança, da reforma da sede e da mudança de identidade visual. O período também foi marcado pela presença ativa da Abraide em vários fóruns nacionais e internacionais. Destacam-se também a inovação da Abraide na criação do anuário O Ciclo de Fornecimento de Produtos para a Saúde no Brasil, publicação inédita no setor, repleta de dados do mercado. A realização do Fórum Abraide, evento anual que reúne os associados e discute temas do setor. O lançamento da Academia Abraide e a realização da campanha Produtos para a Saúde, Cuidando de Você. A partir de então, a gente iniciou esse trabalho, principalmente focado em ter dados do setor, né? Eu acho que isso é uma conquista muito relevante que a Abraide teve nesse período de conseguir criar e colocar de pé, ao longo desse período todo, um anuário hoje que traz dados muito interessantes do setor e que serve de base para as discussões que a gente faz com os órgãos de governo, com o próprio associado. Os associados usam esses materiais para poder, enfim, dialogar no mercado. Então, isso foi um dos marcos assim, desse período de consolidação que a gente buscou trazer depois desse período inicial, mais, eu diria, de reformulação mesmo, né, de reestruturação de uma série de coisas. E a partir desta iniciativa de trazer dados e trazer essa publicação, que hoje é muito interessante, a gente começou a desenvolver outras atividades também
que obviamente muitas vezes ao longo da história da Abraid foram discutidas, foram idealizadas, mas que a gente nunca tinha conseguido colocar de pé. Hoje uma representatividade, uma visibilidade, não só no âmbito nacional, junto com o setor de saúde, junto ao governo, mas também internacionalmente falando, né? Eu acho que nesse período nós conseguimos, a Abraid conseguiu abrir caminhos, desbravar, vamos dizer, relacionamentos até fora do Brasil e principalmente fora, e ocupar espaços muito, muito relevantes. E ela sempre mostrou ao longo desses anos que ela está atualizada. Nós somos uma entidade que compactuamos com a evolução da medicina, que compactuamos com novas tecnologias. Só que os desafios nossos no país para podermos colocar isso em prática são muito grandes. Talvez uma das coisas mais importantes que precisamos estar atentos é a educação das pessoas, a evolução do profissional. E por isso que, praticamente há um ano atrás, nós criamos a Academia Abraid. A Academia Abraid era um sonho antigo já e que agora está felizmente acontecendo e está muito presente. Por que isso? Se tivermos bons profissionais, nós temos a certeza que a entidade vai continuar crescendo. Então a intenção da academia é formar pessoas para essa área. Os 30 anos da Abraid nada mais são do que o fechamento de 30 anos de uma entidade forte. O fechamento de 30 anos de uma entidade que lutou com que teve muitos desafios ao longo desse tempo. Então, eu queria também deixar aqui bem explícito e o agradecimento a todos que estão conosco nesse momento aqui, a todas as pessoas que fazem parte desse time, a todas as pessoas que fazem a Abraid ser o que ela é hoje. Posso dizer que com os últimos anos que eu estive aqui à frente da Abraid foram os anos talvez mais fortes da minha vida, desses 43 anos de trabalho. Posso dizer que eu me emociono toda vez que eu entro aqui e vejo a estrutura que a gente construiu e principalmente eu vejo o que a Abraid representa fora daqui, né? Nós éramos uma entidade que começou pequena, especificamente para tratar alguns assuntos, e hoje nós somos uma entidade global. Então, a emoção que isso me traz, como por exemplo num evento que participei há pouco mais de 20 dias atrás, me deixou extremamente feliz, contente e posso dizer que muito emocionado quando ouvi o nome da Abraid ser citado internacionalmente e ser agradecido internacionalmente pelo trabalho que nós fazemos. As batalhas enfrentadas ao longo dos seus 30 anos, o engajamento e coragem de suas empresas associadas e a bagagem acumulada ao longo da sua história fizeram da Abraid uma entidade forte, preparada para enfrentar e solucionar os desafios que virão.